Será que a maneira como a gente olha para o nosso passado consegue explicar os desafios que a gente vive hoje? Pois é, nesse material a gente vai mergulhar nas ideias do texto Luz para a Sociedade, que faz exatamente isso. Conecta história, educação e economia para tentar apontar um caminho. O texto já começa com essa frase de impacto: dias aterradores. É o ponto de partida que dá o tom de toda a análise, sabe? Ele já enquadra todo o argumento em uma percepção de crise, tanto no mundo quanto aqui no Brasil. Então, para a gente entender essa linha de raciocínio, vamos seguir o mapa do próprio texto, ok? A gente começa com o diagnóstico desse mundo em crise, depois dá o mergulho para reexaminar a história, analisa o papel da educação, discute liberdade, contrasta o Estado e o mercado e, por fim, chega na conclusão de evolução, não revolução. Bem, o ponto de partida do texto é um cenário bem pessimista. Ele aponta para uma crise geral, não só lá fora, com toda a instabilidade global que a gente vê, mas também aqui dentro, com desafios econômicos que batem na porta de todo mundo. O texto lista esses desafios, de Selic nas alturas até a corrupção de sempre, mas não como problemas soltos. A tese central é que tudo isso são sintomas. A raiz do problema estaria enterrada bem fundo na nossa história. E para achar essa tal raiz histórica, o texto nos leva de volta no tempo para um momento que foi um divisor de águas: a proclamação da República. A alegação é que o jeito que ela aconteceu acabou plantando as sementes de muitos problemas que a gente enfrenta até hoje. Olha só essa linha do tempo. O argumento traçado aqui é que as ideias da Revolução Francesa acabaram culminando em um golpe em 1889, um evento que, segundo o texto, foi tocado por uma elite sem o apoio do povo. E para reforçar essa ideia de que a população ficou de fora, o texto usa essa citação famosa de que a República foi imposta e o povo assistiu a tudo bestializado, sem entender direito o que estava acontecendo. O ponto central aqui é a ideia de que a história foi reescrita por quem venceu. O texto chega a chamar isso de obliteração histórica, ou seja, um esforço consciente para sujar a imagem do Império e de figuras como Dom Pedro II, tudo para legitimar o novo regime que estava surgindo. Isso nos leva ao coração do argumento, a alegação de que a educação virou a principal ferramenta para continuar espalhando as ideias por trás dessa virada histórica. O texto, então, abre o leque e aponta para um padrão que seria global. Ele faz um paralelo entre o controle da educação em regimes totalitários, como na União Soviética e na Alemanha nazista, e sugere que um modelo parecido de uso ideológico da educação estaria acontecendo aqui no Brasil. Essa comparação é a chave do argumento. O texto põe lado a lado o pedagogo soviético Makarenko, que queria formar cidadãos para o Estado, e o brasileiro Paulo Freire. A alegação é que os dois, de jeitos diferentes, tiram o foco da educação do conhecimento em si para a formação de uma consciência política. E segundo o texto, quais seriam os resultados práticos disso no Brasil? A lista é essa: foco na tal conscientização social em vez de conteúdo, a desvalorização do conhecimento clássico e, no fim das contas, muito investimento para pouco resultado de aprendizagem de verdade. A partir dessa crítica toda ao sistema, o texto muda um pouco o rumo e vai para uma discussão mais filosófica. Afinal, o que é liberdade de verdade? E qual o papel de cada um de nós nisso? O texto usa uma analogia com a Bíblia para mostrar dois jeitos de ver o mundo. De um lado, a liberdade que vem junto com a responsabilidade. Do outro, um discurso que, segundo o autor, transforma desobediência em revolução e cria uma mentalidade de vítima, sempre com um opressor para ser combatido. A mensagem aqui é um chamado bem direto para a ação. Em vez de ficar culpando os sistemas ou os tais opressores, o texto defende uma virada de chave para a autorresponsabilidade e para a iniciativa de cada um. Essa filosofia da autorresponsabilidade é então levada para a economia. E aí o texto coloca em lados opostos o livre mercado e uma economia planejada pelo Estado. Para tornar o impacto da intervenção do Estado na economia algo mais palpável, o texto usa um exemplo simples: o preço do pão. A inflação, que come o nosso poder de compra, é mostrada como uma consequência direta das políticas do governo, como gastar demais e imprimir dinheiro. O texto defende com unhas e dentes os princípios do livre mercado. A ideia é que a prosperidade vem da produção das empresas e das pessoas, com o mínimo de interferência do Estado, e não de programas do governo. Chegamos na conclusão. E agora a ideia é amarrar todas essas pontas: história, educação, liberdade e economia numa única mensagem central.
O texto faz um alerta bem sério contra esse ciclo de revoluções. Ele argumenta que, no fim, uma revolução só serve para trocar uma elite corrupta por outra, e o ciclo se repete. Então, em vez da ruptura que uma revolução causa, o texto propõe a transformação. A ideia é que a mudança de verdade não acontece de uma hora para outra. Ela seria um processo contínuo, construído geração por geração, com base na responsabilidade individual e na liberdade econômica. E a gente encerra por aqui, com essa pergunta que fica para reflexão e que foi inspirada na tese central de todo esse material que a gente analisou.